No final da aula eu tenho que chamar. No final da aula também, quem ainda não entregou os trabalhos, não entrega. A gente vai ter que dar uma corridinha hoje, porque tem muita matéria a ser vista. Hoje nós começamos com a filosofia política medieval. Não, digo lá, melhor. Hoje nós começamos com a filosofia política medieval, que ela tem algumas particularidades. A gente finalmente saiu da Idade Antiga. Mas por que hoje, em particular, nós temos muita coisa a ser dita? Porque eu preciso contextualizar um pouco como é o pensamento medieval de modo geral, para depois passar o estudo do autor propriamente dito. Ok? Eu pedi que vocês lessem A Monarquia, de Dante Alighieri. Vocês provavelmente o conhecem mais por essa outra obra aqui, Divina Comédia. Ele é o famoso autor dessa obra. Nós falaremos um pouco das duas. Então, tópico de hoje: como se deu a expansão da filosofia grega na Antiguidade e a redescoberta dela na Idade Média. Isso é particularmente importante. O pensamento medieval tem categorias próprias, porque parte do pensamento grego, parte do pensamento romano se perderam. E depois foram redescobertos, foram cruzados. Segundo tópico, as características do pensamento político medieval. No que ele é diferente do pensamento político antigo. E depois nós passaríamos a vida de Dante Alighieri e faríamos a análise da monarquia. Pode ser? Então, vamos lá. Vocês devem se lembrar desse mapa. Isso aqui representa as conquistas do Império Macedônio na época de Alexandre o Grande. Lembrando, ele sai daqui, da Macedônia, a norte da Grécia, ocupa a Grécia inteira, termina de conquistar o território grego, as conquistas que foram iniciadas pelo seu pai, pelo seu avô, e depois se expande para o Oriente, chegando já próximo à Índia. Ele chega à Índia, efetivamente, domina o Egito, boa parte do Oriente Médio, e segue até a Índia. Isso auxiliou na expansão da cultura, principalmente da filosofia grega. Por quê? Porque Alexandre era um entusiasta do pensamento grego. Ele foi aluno de Aristóteles. Os macedônios se consideravam gregos, embora os gregos, entre aspas, propriamente ditos, os gregos da região da Ática, não considerassem os macedônios como gregos. Então, ele fundou uma série de cidades em todos os territórios ocupados para divulgar, para disseminar a cultura grega, que eram chamadas Alexandrias, eram cidades que tinham templos suntuosos, bibliotecas fenomenais, com grande número de obras. Ele contratava sábios para ensinar o pensamento grego, e isso auxiliou a expandir o pensamento grego para o Oriente. Vocês estão lembrados disso? Pois bem, só que tem um detalhe: depois da morte de Alexandre, esse reino se fragmentou. E os gregos foram ocupados pelos romanos, logo em seguida. Esse outro mapa representa o Império Romano na época da sua maior extensão territorial. Foi na época do Imperador Trajano, 117 depois de Cristo. Como vocês podem ver, o outro mapa ele pega desse ponto, certo? Grécia, Macedônia, até o Oriente. Aqui, o Império Romano se expande também para o Ocidente. Chega a Espanha, o que hoje é Espanha, o que hoje é Portugal, o que hoje é França, o que hoje é Inglaterra, o norte da África todinho, boa parte da Europa Oriental, região dos Balcãs, Oriente Médio, enfim, o Império Romano, que já era profundamente influenciado pela cultura e pela filosofia grega. Vocês viram que Cícero falava de Platão e Aristóteles. Ele se expande e carrega junto também sua própria cultura. Junto vai a influência da filosofia grega, que já tinha iniciado um movimento para o Oriente, voltou para o Ocidente. Perguntas? Dúvidas? Crises existenciais. Ok. Interessante aqui é o seguinte: o Império Romano começa a se fragmentar um pouco depois dessa época de grande expansão. E se fragmentando, ocorre ao longo de 2, 3 séculos a lenta queda do Império Romano. Aqui nós estamos falando de império, não mais da república.
haviam mudado o sistema de governo dos romanos. E o interessante é o seguinte, com essa queda vem aquilo que nós comumente chamamos de Idade Média. A gente coloca o marco inicial da Idade Média com a queda da própria cidade de Roma, quando ela é invadida pelos bárbaros, que foi em 476 depois de Cristo. Só que foi um processo muito mais lento, muito mais gradual do que isso. E o Império ele vai se fragmentando em pequenas comunidades rurais, associadas a nobres, a líderes que tinham direitos sobre a terra e cediam esses direitos a outras pessoas. Foi o surgimento da relação de suzerania e vassalagem. Vocês já devem ter estudado isso no ensino médio, no ensino fundamental também. O que ocorre é que com isso, com essa fragmentação, perde-se muita coisa da cultura romana e muita coisa da cultura grega. Não só com isso, mas com o fato de que a própria língua grega mudou, a estrutura de toda a língua é dinâmica, então elas mudam o tempo todo. Vocês podem observar que existem termos que nós usamos hoje que nossos avós não usavam. Existem termos que eles usavam que os avós deles não usavam. Todas as línguas são dinâmicas. Hoje a gente fala com a maior naturalidade de tablet, é um termo importado de outra língua, é um termo importado do inglês. A gente utiliza, às vezes, expressões antigas com uma roupagem nova. Ah, você é um tosco. A gente altera a língua. E a língua grega havia se alterado, não só no modo de falar, mas também no modo de escrever. E devido a esse enorme número de ocupações e guerras, as obras dos filósofos foram se perdendo. Foram sobrando apenas fragmentos ou comentários de filósofos e historiadores posteriores, descrevendo o que aquelas pessoas diziam. Com isso, com esses dois processos, a filosofia grega desaparece na Europa. O grego se torna a língua morta, o latim se torna a língua corrente dos homens sábios, dos eruditos, e o grego se torna a língua morta. Fica muito difícil, ainda que eles tivessem acesso aos textos, por exemplo, de Platão e Aristóteles, eles não saberiam ler aquilo. Não conseguiam entender o grego antigo. Ainda existia a língua grega, mas modificada. E os próprios textos originais, uma boa parte deles, se perdeu. Perguntas aqui. Isso aqui é o que vai fazer com que a Idade Média se caracterize por ter formas de pensamento diferentes da filosofia antiga. Porque já que o pensamento dos antigos se perdeu, é necessário fazer tudo de novo. E quando eles começam a fazer de novo, eles já constroem em cima de outras bases. Que bases são essas? A Europa tinha se tornado toda cristã, porque o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, com Constantino. O resultado é que toda a filosofia medieval é profundamente teológica, ela é profundamente influenciada pelo cristianismo. Vocês devem ter notado que no texto de Dante Alighieri, ele alude a várias passagens da Bíblia, justamente por conta disso. Questões? Nada? Vocês estão tão quietos. Pode explicar de novo, o ponto de que mesmo que ele usava? O quê? O ponto de que mesmo que ele usava? A filosofia medieval ela é extremamente cristã, ela é profundamente influenciada pelo cristianismo, porque o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Quando o Império Romano se expande, ele espalha junto o cristianismo. Como a filosofia grega antiga, que era pagã, que não tinha relação nenhuma com o cristianismo, com o judaísmo, com o islamismo, com as religiões do livro, vamos colocar assim. Ela se perde. Os filósofos medievais eles vão reconstruir a filosofia tomando por base essas categorias das religiões monoteístas. A leitura que eles fazem de Platão é uma leitura religiosa tentando justificar o cristianismo. A leitura que eles fazem de Aristóteles é uma leitura religiosa usando aquilo para justificar o cristianismo. E mais, Platão e Aristóteles, só algumas obras restaram. Parte delas tinha se perdido nesse processo de guerras, invasões. Toda vez que um povo invade outro, qual a primeira coisa que faz? Queimar a biblioteca. Porque a perda da cultura facilita a dominação. Mais perguntas? Dia. O que é interessante nesse processo é que durante a Idade Média ocorreu um fenômeno chamado de cruzadas, que foram invasões militares dos europeus
no Oriente, nos reinos islâmicos. Existiam vários reinos islâmicos, só que para o europeu típico era todo mundo muçulmano, era todo mundo chamado de infiel. E eles tinham relações políticas complexas entre si, alguns eram aliados, outros inimigos. Com as cruzadas, um grande número de soldados nobres, camponeses que se alistavam, criminosos que pretendiam receber perdão pelos seus crimes, viajaram até o Oriente para quê? Para fazer guerra, para reconquistar a Terra Santa. Não deu muito certo. Foram 9 cruzadas, alguns historiadores falam que foram 10, 11, outros falam que foram 7, porque, é claro, tem nuances nisso aí. O mais aceito é que foram 9. Mas, na verdade, quais foram é muito bem documentado. Eles às vezes subdividem em 2, 3 movimentos diferentes. Mas o interessante é que toda vez que ocorria uma incursão militar no Oriente, algum tempo depois os soldados voltavam. Isso é natural, depois da guerra você volta para casa, se você ainda estiver vivo. E quando eles voltavam, eles levavam junto o saque. No meio do saque estavam as obras dos filósofos antigos, porque elas tinham chegado ao Oriente através de Alexandre. E elas estavam na mão dos povos árabes. Inclusive havia comentários bilíngues de Aristóteles, temos aqui a metafísica, grego e árabe. Existiam versões bilíngues, comentadas por filósofos muçulmanos. E quando os europeus voltavam para casa, após as cruzadas, vinha junto no saque, vinha junto na bagagem, as obras desses filósofos da antiguidade, que haviam se perdido para a Europa. Esse mapa, ele mostra o movimento das 3 primeiras cruzadas. Como eu falei, foram 9. Eu, infelizmente, não achei um mapa melhor do que esse. O Dante, que é o filósofo que nós vamos estudar, ele vive numa época que foi pouco após a 6ª cruzada. Então ele viu vários desses movimentos militares e ele tinha acesso a algumas obras. Ele inclusive menciona nos livros dele a Avicena e Averroes, que são 2 filósofos muçulmanos que traduziram as obras de Platão e Aristóteles para o árabe. E isso faz com que a filosofia grega ressurja na Europa. Por quê? Porque os europeus não entendiam o grego. O grego antigo tinha se tornado uma língua morta. Mas eles entendiam árabe, porque eles negociavam com os povos árabes. E não só negociavam com os povos árabes, como, devido a esses movimentos militares, algumas pessoas aprenderam árabe dentro do povão, que foram para lá lutar. Então é muito mais fácil você pegar uma obra de um comentador árabe, de um filósofo árabe, falando sobre Platão e Aristóteles, estudar com base no árabe, do que estudar com base no grego antigo, que era uma língua já extinta. Perguntas? Nada, gente. Crise. Risadas. Coreografias de zumba. Ah, eu vi ontem no canal 7. Seguindo adiante, então. Alguns pontos vocês têm que ter atenção, vocês têm que ficar ligados. Primeiro, o foco do pensamento político medieval é distinto do foco do pensamento político antigo. Eles têm questões diferentes. A filosofia política medieval ela tem como foco central o poder. Como assim poder? Bom, uma das questões importantes é como se justifica a legitimidade do Estado ou de um determinado governante. Outra questão relevante, qual forma de governo é mais legítima? Porque ainda existiam diversas formas de governo. Existiam cidades que tentavam um sistema parecido com a democracia grega, por exemplo. Na Itália existia. De onde vem o poder dos príncipes? Isso é interessante. Eu falarei o termo príncipe várias vezes. Príncipe aqui não quer dizer o filho do rei. É um termo corrente na Idade Média para o governante de uma determinada cidade, de um determinado feudo. Príncipe fulano é o cara que manda. Inclusive o Maquiavel, o outro pensador que nós vamos estudar, ele escreve o príncipe, por quê? Ele está se referindo ao governante daquela região.
E quais as relações entre o poder temporal, ou seja, os governantes, os políticos, e o poder espiritual, que é o poder da igreja. Esse é o tema do qual Dante trata no texto que eu passei para vocês. Esse é o tema sobre o qual ele fala na terceira parte da monarquia. Perguntas? Sim, professor, Sim, cara. a filosofia política medieval tem como tema central o poder. Correto. E a A antiga tem como tema central o tempo. São duas questões centrais na filosofia antiga. Para que existe o Estado? E a resposta dos pensadores antigos invariavelmente é para promover o bem para a sociedade, o bem comum, ou a elevação do espírito humano, sempre varia-se esse mesmo tema, ou qual a forma de governo mais adequada para isso. Sempre. A antiga está sempre nesse quesito. Claro que eles às vezes estão voltados também para o tema do poder, mas não com tanta ênfase quanto os pensadores medievais. tipo assim, aqui já é mais para um. O poder se torna uma questão mais importante do que o bem. Mais perguntas? Seguindo adiante. Este é Dante Alighieri. Essa é uma pintura por Domenico Petarlini, que é um pintor neoclássico do século XIX. O Dante foi exilado, e essa pintura representa Dante no exílio. Ele foi um poeta, político, pensador italiano, nasceu em Florença. A Itália, nessa época, era composta de uma série de cidades-estado fragmentadas. Cada cidade era independente da outra, mais ou menos os mesmos modos na Grécia Antiga. Mas algumas eram dominadas por tiranos, outras por guildas comerciais, grupos oligárquicos. Outras tentavam implementar uma certa democracia, o que nunca funcionou muito bem. Enfim, a Itália era toda fragmentada, era a mais completa bagunça em termos territoriais políticos. A política italiana dessa época é muito complexa. Aos 12 anos, Dante foi prometido em casamento para uma moça chamada Gemma di Manetto Donati, que era filha de um político italiano muito importante, um comerciante muito importante. Ele teve vários filhos com ela. Aí, é claro, os historiadores se dividem em relação a quantos filhos foram, quais eram realmente filhos dele, quais não eram, quais foram adotados, etc, etc, etc. O mais aceito é que ele teve 5 filhos, 2 mulheres e 3 homens. Porém, ele não era apaixonado por sua esposa, ele era apaixonado por uma outra moça chamada Beatrice Portinari, que ele conheceu aos 9 anos de idade. E é uma história interessante, porque ele nunca falou com ela, nunca teve coragem. Ele a reencontrou aos 18, quando já estava casado, e era aquela relação do tipo, passa pela pessoa e dá bom dia. E ele continuou com essa obsessão por ela, essa afeição, mesmo sem conhecê-la. E é interessante porque em vários poemas do Dante ele alude a Beatriz como se fosse uma espécie de espírito protetor dele, ou coisa do gênero. Quando ela morre, ele fica bastante abalado. Alguns anos depois ele escreve a Divina Comédia. O que é a Divina Comédia? A Divina Comédia é uma obra na qual Dante, inspirado pelas musas e sendo conduzido por um poeta romano da Idade Antiga, ele visita primeiro o inferno, depois o purgatório e em seguida o paraíso. Para quê? Para encontrar Beatriz. Os casamentos eram arranjados? Sim. Nessa época? Todos. Aí não gostava da pessoa, né? Tipo assim, era imposto. Sim. Gostava de outro. Exato. Tinha que escolher. Eram arranjados da mesma forma que eram na antiguidade também. É isso. E é interessante que essa obra, Divina Comédia, existem várias alusões a ela na cultura popular. O Hollywood lançou um filme que era vagamente baseado nisso. Não lembro o nome, mas era com aquele ator que fez o Eu, Robô, um ator bem famoso. Não, o outro. O coroa. Isso. Não lembro o nome dele. Tem uma música do Barão Vermelho que faz alusão a isso, Poetas Estabílico, que ele fala que ela tem uma frasezinha
na qual ele fala: o poeta não morreu, foi ao inferno, voltou. Ele está aludindo à Divina Comédia. O interessante aqui é que a Divina Comédia entrou para o rol das obras mais importantes da história da humanidade, porque ela representa com exatidão a visão que um homem medieval tinha do que era o inferno, o purgatório e o paraíso. Existem várias referências à mitologia grega, várias referências à mitologia romana, e o mais interessante é que o Dante Alighieri faz várias referências políticas, né? Ele ataca vários dos inimigos dele. Ele coloca os caras em diferentes círculos do inferno, sendo punidos por diferentes crimes. Então, ele usa isso não só como uma obra literária, mas como uma obra política também. E filosófica. Em parte também teológica. Por isso é tão importante. Dante entrou para a política em 1289, apoiando os guelfos. Falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E ele faleceu aos 56 anos na estrada entre Veneza e Ravenna, duas cidades italianas. Ele tinha que resolver alguns negócios em Veneza, provavelmente na função de diplomata. Quando ele estava retornando, faleceu no meio do caminho, possivelmente de malária. Região pantanosa. Região pantanosa. E naquela época a saúde, o conhecimento que tinha de medicina e de saúde pública não era suficiente para erradicar a malária. Sim, existia malária na Europa. Perguntas? A monarquia, que é o texto que eu passei para vocês, provavelmente foi escrito em 1312 ou 1313, mas alguns historiadores falam que foi em 1318, outros falam que foi em 1308. O importante é que ela foi escrita durante o exílio de Dante. Dante foi exilado em 1302. Por que ele foi exilado? Ele era um membro do partido dos guelfos. O que eram os guelfos? Havia duas facções políticas na Itália da época, os guelfos e os ghibelinos. Eles estavam em disputa devido a uma questão de sucessão do Sacro Império Romano Germânico, aquilo que hoje é a Alemanha, que era considerado, inclusive pela Igreja, o império descendente dos antigos romanos, os verdadeiros herdeiros do Império Romano. O Sacro Império Romano Germânico era um império descendente do Império Romano. E os guelfos e ghibelinos, eles estavam em disputa devido a uma cisão entre Frederico I, Frederico Barbarossa, você já deve ter ouvido falar, Barba Ruiva, e a Liga Lombarda, que foi um grupo de nobres que se opôs a Frederico, que era o herdeiro do trono. Ghibellino é uma corruptela italiana de Weidingen, que é o nome do castelo dos partidários de Frederico. E Guelfo é uma forma italiana de Welf, que é a Casa Real da Bavária, uma região daquela área que se opunha a Frederico. A Liga Lombarda estava associada à família real da Bavária. Ou seja, os ghibellinos apoiavam Frederico e os guelfos se opunham a ele. Os guelfos estavam aliados ao Papa inicialmente, porque o Papa também se opunha a Frederico assumir o trono. Depois, os próprios guelfos entram em cisão interna. Esses dois partidos, que foram particularmente poderosos em Florença, eles se aliaram de acordo com os membros de cada partido, foram se juntando de acordo com relações familiares, de acordo com linhagem. E os próprios guelfos depois, devido a brigas internas entre as famílias que os compunham, se dividiram entre os guelfos brancos e os guelfos negros, aí aludindo às cores de cada família que fazia parte desse grupo. Dante era um membro dos guelfos brancos. O que foram eles? Os guelfos negros continuaram apoiando o Papa, os guelfos brancos não. Eles romperam com o Papa. É daí que vem a defesa de Dante na monarquia de que o poder papal, o poder da igreja, não deveria estar associado ao poder político do império. Aquilo que vocês leram. Perguntas? O silêncio de vocês me comove.
Vocês leram o texto? Já sei que eu vou comprar no próximo. Essa é uma estátua de Dante numa rua da Itália, numa praça que tem estátuas de diversos personagens históricos importantes. Galileu está lá, se não me engano, Maquiavel também. Enfim. A estrutura da monarquia. A monarquia é dividida em 3 livros. O livro primeiro dá argumentos em prol da necessidade do império, da monarquia. A única instituição, segundo Dante, capaz de garantir paz e justiça. O livro segundo demonstra a legitimidade do Império Romano para governar o mundo conhecido na época. Dante está falando de toda a Europa, de todo o Oriente Médio, tudo aquilo. E segundo ele, essa legitimidade não era devido à força que o Império teve, às conquistas militares, mas sim devido à vontade divina. Isso é particularmente interessante. E o livro terceiro, que foi o que eu passei para vocês e pelo visto não foi lido, é uma discussão a respeito do poder do Papa em oposição ao poder do Imperador. Ou seja, ele está falando da separação entre Igreja e Estado. Isso é muito importante porque alguns filósofos, alguns historiadores acabam ensinando erroneamente muitas vezes. Eles falam, não, a separação entre Estado e Igreja só ocorreu depois da Revolução Francesa. Não, já existiam disputas políticas desde a Idade Média, desde muito antes de Dante, por sinal, que visavam a separação entre Estado e Igreja. Que é o que? Ele fala que o poder da Igreja não deveria interferir na estrutura política. Inclusive tinha a questão das investiduras nessa época, foi uns 100 anos antes, mais ou menos. Que era o quê? O imperador do Sacro Império Romano Germânico apontava os ministros religiosos. Ó, fulano agora é padre, fulano agora é bispo, fulano agora é etc. E o Papa não gostou nada disso. Isso gerou uma briga entre o papado e a família real, que foi o que resultou nessa divisão entre guelfos e gibelinos alguns séculos mais tarde. A briga começou lá, a questão das investiduras, que é o quê? Quem vai apontar os membros da hierarquia da igreja? Porque o importante não eram os padres, os vigários pequenos, o importante eram os bispos, os cardeais, que tinham efetivamente poder político, poder de influenciar decisões de governantes. Eles frequentemente atuavam como diplomatas também. Mais perguntas? Ainda não é assim? Como? Ainda não é assim? Não. A igreja aponta os próprios membros de sua hierarquia. Com base em critérios internos a ela. Mas tem um pouco de diferença? Não que eu saiba. Professor, mas eu queria comentar, não sei se tem a ver. Fala mais alto um pouquinho. Mas igual tem hoje em dia algumas leis que é um pouco influência da igreja. Algumas não são aprovadas por causa da influência da igreja. Sim. Porque a união civil entre homossexuais ainda é proibida. Então, mas esse é um Olha, porque é uma sociedade violentamente cristã, e 87% da população é cristã. Suponhamos, claro, que 87% há diferentes tipos de cristãos, mas suponhamos que metade deles considerem a homossexualidade como algo errado, abominável, é o termo que você normalmente ouve. Isso acaba influenciando na legislação, porque eles elegem representantes que irão lá debater as leis, votar as leis, aprovar ou não, vetar propostas de lei. Isso acaba influenciando. Não, a igreja influencia. Influencia. Mas a discussão entre separação de Estado e Igreja já estava ocorrendo desde a Idade Média. E o mais importante, nesse caso não é a Igreja que influencia, é a religião que influencia, o pensamento religioso. Nessa época era a Igreja, o Papa chegar e falar, você não vai para a guerra com fulano. Era uma coisa de hierarquia e de imposição política. Era uma coisa de estrutura de Estado, porque a própria Igreja era considerada um Estado. Era considerada um Estado teocrático, um reino. Entendeu? Perguntas? Esse é tão influente que o Vaticano é um... Compartilhe conosco, Antônio. Sabe o que é que ela estava discutindo com ela? Que é o
Conselho Nacional de Justiça não emitiu uma portaria, algo do tipo, que a união civil de homossexuais não podia ser negada. Casamento mesmo. Uhum. Aí elas estão demandando que é só o união do Estado. Essa é uma briga que ainda vai levar 10 anos, Não, 20 mas de talvez. fato, os trabalhos hoje não podem negar fazer casamento de homossexuais. Não é isso? Casamento religioso. Não, civil. Católicos. Eu entendi católicos, perdão. Bom, na Constituição diz meramente o quê? Todos são iguais perante a lei. Mas Não deveria nem ser tema de debate. Na verdade, posição pessoal minha, eu já acho bizarro o Estado interferir nesse tipo de coisa. Eu acho o seguinte, o Estado não deveria sancionar uniões entre homossexuais e nem entre heterossexuais. Isso não é de competência do Estado. é laico. Mas, já que o Estado tomou para si essa função, até porque envolve toda uma questão de direitos, como eu vou colocar, civis, financeiros, tributários, questão de sucessões com herdeiros, questões de seguro, Eleitoreiros. também, você fazer o seguro no nome do seu parceiro ou parceira, você, enfim, aí o Estado acaba entrando por uma questão monetária, uma questão de regulação de como o dinheiro circula. Nem essa nossa questão. Sim, várias. Eutanásia. Eutanásia, inclusive, ela já foi uma questão muito em voga na nossa sociedade e subitamente desapareceu. Não sei o que aconteceu com isso. Pesquisa por células tronco. O poder de indivíduo por ele mesmo. Sim. Eu sou eu deveria ter. Liberdade, autonomia. E não tem por conta do Estado. Exato. O Estado que é o dono do nosso corpo, igual a questão do aborto também. Você é dono do seu corpo, mas você não pode abortar se o Estado não permitir. Essa é uma discussão interessante que eu vou pedir para vocês segurarem até a aula sobre o John Locke, que vai falar sobre a questão da posse do próprio corpo. Agora, o interessante é que, de fato, a forma como a nossa legislação encara, nós não somos donos do nosso próprio corpo. Por quê? Porque suicídio é crime. Se você tentar suicídio e falhar, você será julgado. Você vai preso, né? Claro, numa instituição terapêutica, entre muitas aspas. Mais doido. Você passa por um julgamento. Você não é dono de nada, né? O livro terceiro, ele tem uma divisão particularmente interessante. Nos capítulos 5 a 9, o Dante refuta argumentos teológicos contrários à monarquia, contrários ao poder do império ser separado do poder da igreja. Nos capítulos 10 e 11, ele refuta argumentos históricos. E nos capítulos 12 a 15, ou seja, até o último, ele refuta argumentos filosóficos. Então ele foi bastante organizado nisso. Ele começa pela teologia, passa pela história e depois pela filosofia. Mas ele tem alguma ligação com o divino, assim? Eu de acreditar em Deus, alguma coisa assim? Todos nessa época, ou você acreditava ou você morria na fogueira. É simples assim. Linchado. Bruxa! Nessa assim. época, então, A religião é algo efetivamente imposto para todos. para todos. Perguntas? Mapas, praça pública, né, Ana? Hoje em dia já tem parentes pequenos, quem acredita em Deus e praça pública. Né? Vocês têm que tomar cuidado com esse termo, o acredita em Deus. Porque quando vocês fazem isso, vocês excluem ateus e agnósticos da jogada. Mas como é que a gente deve falar, então? E tem outra ainda. Quando vocês falam assim, está pressuposto o mesmo Deus que você acredita. Tipo assim, não sei qual a sua denominação, mas... Não, tem vários exemplos, ó. Aí a gente entra em questão de relativismo cultural, A gente história... vai falar, né? É simples, é só não encarar não acreditar como se fosse algo grave. Um crime ou algo que... Pensa o seguinte, o maior filantropo do mundo, aí é claro, entra toda aquela questão de exploração do poder econômico, etc. O maior filantropo do mundo é Bill Gates.
ele doa mais para a caridade do que o PIB de países inteiros. Porque, é claro, ele tem o suficiente para isso também. Ateu. Hitler era cristão. Stalin, que também matou pra caramba, ateu. Malcolm X, ativista dos direitos dos negros dos Estados Unidos, muçulmano. Então, a religião não determina a moralidade. Lembre-se sempre disso. As pessoas que lincharam a pobre da Fabiane lá no Guarujá eram cristãs. Ela faz magia negra lá, bruxo. Mataram a mulher. Religião não determina Moralidade. Você consegue. Eu vou falar isso lá na minha igreja. Cuidado! Sim, Léo. Mas para ser cristão não basta só frequentar uma igreja. Claro. Tem que seguir todos aqueles ritos, casar, virgem e mais uma série de coisas. No momento que você não cumpre um, você não pode se intitular cristão. Claro. É mentira para si mesmo. Isso é complicado, porque teologicamente, se você não cumprir um, você incorre no pecado, mas você pode ser absolvido dos seus pecados. Se você se arrepender e se confessar, etc. Aí você vai e faz de novo. Então, teologicamente, é possível. É porque fica muito falado, o cara é cristão, ele matou. Não, ele matou, Claro. ele não é cristão. Mas ele pode se arrepender e pedir perdão pelo pecado, fazer penitência. Aí é claro, a gente entra em questões teológicas, como por exemplo, o sentimento de culpa, a relação da absolvição, a graça divina. Aí se torna muito mais complexo o debate. Definir o que é e não é. Vocês têm que conversar comigo, não entre si. Professor, é tão complexo porque a gente tenta colocar uma coisa tão subjetiva num plano objetivo para cada um, é uma experiência individual. Então, essa questão do eram cristãos e fizeram isso. Da mesma forma, eram assassinos, mas amaram as suas mães. Sim. Você vai negar a qualidade dele como assassino porque a qualidade, assim, a atuação dele como assassino porque ele se exime de qualquer tipo de amor, e da mesma outra forma vai cancelar qualquer característica dele como cristão porque ele fez daquela forma. Exato. Talvez ele agiu contrariamente ao que ele prega, mas... O Agostinho, que é um pensador da Antiguidade Tardia, já às portas do período medieval, ele tem uma história de vida muito interessante. Ele passou a juventude dele inteira como pagão na orgia, sim, aprontava de tudo, depois ele se converte. E ele levou muito a sério a conversão dele, tanto que virou santo. Escreveu diversos livros sobre teologia, sobre a graça divina, assumiu o voto do celibato, por aí vai. Então, como você disse, é muito complexo, entra numa série de fatores subjetivos, fatores sociais influenciam também. Afinal, nós cremos por experiência própria porque nos ensinaram a crer. Existe uma série de coisas. Oi? O nome de quem você falou? Não entendi. O nome de quem você falou? Agostinho. Agostinho de Hipona. E como é que você quer que a gente fale? Igual falou assim, o Deus e você falou, não pode Eu não falar quero por causa nada. de... Eu estou aqui Os só para ateus. questionar. Os ateus não acreditam em nada, não acreditam em Deus nenhum. Então como é que a gente fala? A gente não tem como incluir ele nessa situação. Para mim, Subjetivo. já é suficiente se vocês não encararem a pessoa que não acredita como um ET. Ele já está mais que suficiente. Ele não A é. questão não é essa, porque se alguém de alguns países de religião for diferente, Claro. aí eles já matam, entendeu? O que eu quis dizer é isso, não que ele acredita de Deus que a gente é o certo. Não, Claro. cada um acredita no que quer ou não Há acredita. países muçulmanos em que há perseguição a católicos, há países católicos em que há perseguição a ateus, há países que tem uma grande parte da população que é ateia ou agnóstica, que perseguem protestantes, há protestantes que perseguem índios. A grande questão não é se a religião ou a falta dela ocasiona isso. A grande questão é como o homem se apropria dessas coisas para justificar o que faz. Essa é a questão fundamental. Eu sou amém. Eu sou na sua alma, eu sou nem vontade de falar glória a Deus, aleluia, amém. Eu serei levado ao Olimpo por causa disso. É me conta, Vamos para a análise da obra.
Passadas as questões teológicas e sociais, tenham em mente o seguinte, baseado na pergunta de vocês duas. Dante era sim cristão, católico. A reforma protestante não havia ocorrido ainda. Ok? Não existia protestante, não existia luterano, não existia calvinista, não existia o Edir Macedo, Silas Malafaia, um deles. 1300, para a faixa. Ele é exilado em 1312. A obra foi escrita por volta de 1312, segundo a maior parte dos historiadores, lá que eles discordam. A gente pode falar que existia, mas não se manifestaram porque... Não existia. A reforma protestante não tinha ocorrido ainda. Claro, devia existir gente que discordava da forma como a Igreja Católica conduzia esse negócio. Não tinha força. Ele, inclusive, é um. Ele discordava. Não tinha força. Isso tinha a ver um pouco com a questão da Igreja Católica, aquele papado lá, exercendo tamanho poder, né? Até também com relação à questão material. Sim. Então, aí, tanto que eles fizeram, acabou influenciando nessa situação. Sim, a Igreja Católica era a maior proprietária de terras. Aquela guarda suíça que vocês veem quando o Papa está visitando algum lugar e tem aquele cara fantasiado, com uma lança, sabe? Aquilo lá é um exército, desde essa era, que protegia o Papa, protegia as terras da igreja. Bom, é um pouquinho posterior ao Dante, é de 1400 ou 1500, alguma coisa que surgiu. Mas aquilo é um exército privado da Igreja Católica. Ou seja, a igreja tinha exército. Os cruzados, você tinha as ordens monásticas, eram o quê? Monges guerreiros. O cara ia lá, assumia um voto de pobreza, voto de obediência, voto de castidade. Aí treinavam, davam uma espada para ele e fala, agora vai lutar contra os infiéis, os muçulmanos. Enfiava ele no navio e jogava lá no Oriente Médio, na Terra Santa. Eram o quê? Os cruzados, templários, os hospitalários. Existiam diversas ordens monásticas medievais de monges guerreiros. Inclusive, eles tinham disputas de poder entre si. Os templários e os hospitalários, por exemplo, não se davam nem um pouco bem. Havia coisas engraçadas nas cruzadas. Houve cruzados que se aliaram aos árabes para lutar contra outros cruzados. Ou seja, as disputas de poder eram muito mais complexas do que a gente normalmente ouve na escola. Eles falam que eles queriam a glória para si. Sim, no final das contas todo mundo queria. Esse é o mal da humanidade, sempre foi. Mas os pensadores também, se a gente for pensar assim, só existiram porque questionaram aquilo que era imposto a eles. Claro. Então eles quiseram a glória para si. É uma forma de ver. Vamos passar a análise da monarquia? Pois bem, livro primeiro. Lerei alguns trechos para vocês. Dante diz: Deus e a natureza nada fazem inutilmente, mas qualquer coisa trazida à existência destina-se a alguma operação. Ou seja, tudo que existe tem um propósito. Certo? Há, portanto, uma atividade própria de todo o gênero humano, para a qual a própria totalidade dos homens, em sua imensa multidão, se ordena. Tudo que existe tem um propósito. Seres humanos, portanto, têm um propósito. Eles estão aqui por algum motivo. Seres humanos vistos coletivamente, não cada ser humano. A atividade que não pode realizar nem um homem sozinho, nem uma família só, nem uma aldeia, nem uma cidade só, nem um reino por si só. Ora, há coisas que pessoas isoladas não conseguem fazer. Há coisas que pequenos grupos de pessoas não conseguem fazer. Há coisas que grandes grupos de pessoas também não conseguem fazer. Afirmo, portanto, que nenhuma faculdade compartilhada por muitos indivíduos de tipos diferentes é o último grau de poder de algum deles. Nada que é compartilhado coletivamente por inúmeros indivíduos de tipos diferentes é o último grau de poder, ou seja, o exercício dessa finalidade, desse propósito. Ele está usando aqui uma construção para depois afirmar que a humanidade como um todo tem um propósito coletivo. A humanidade inteira. Não um reino X ou um reino Y. E aí já ainda estaria fragmentado. Ok? Seguindo adiante. A própria tarefa do gênero humano, considerado em sua totalidade, ou seja, todos os seres humanos,
consiste em atuar sempre todo o poder possível do intelecto. Ele está partindo da categoria aristotélica. O que define os homens enquanto diferentes de todas as outras formas de seres vivos é a porção intelectiva, é a porção racional. Então, executar essa tarefa própria de nós, seres humanos, é exercer as faculdades do intelecto. Só que ele vai chegar numa conclusão diferente do Aristóteles aqui. Ora, sabemos que todo o gênero humano se ordena em vista de um fim único, essa finalidade. Como já foi demonstrado, é necessário, portanto, que haja somente um que administre e governe, isto é, em outras palavras, o monarca ou o imperador. Torna-se, pois, evidente que o bem-estar do mundo exige a monarquia ou o império. O que ele está afirmando? Olha, seres humanos existem. Tudo que existe tem um propósito. Logo, a existência dos seres humanos, coletivamente, todos os seres humanos têm um propósito. Como efetuar esse propósito? Como fazer com que esse propósito venha a ser de fato, se cumpra? Bom, todos os seres humanos têm que agir em conjunto. A única forma de fazer com que todos os seres humanos ajam em conjunto é ter um único governante. Para todo mundo. Compreenderam? Yasmin está olhando assim. Mais ou menos pouco. Boa. Não resistiu, só pra... Seguinte, para ele tudo que existe tem uma finalidade. Isso é, inclusive, ele parte de uma visão teológica. Sim. Deus não criaria nada sem motivo. Criei o que eu quis. Criou porque tem um propósito. Logo, já que seres humanos existem, há um propósito para os seres humanos, há uma finalidade para eles existirem. Mas seria errôneo encarar que cada indivíduo tem um propósito para si. Porque não existe um ser humano aqui e outro lá, existe a totalidade dos seres. O todo é maior do que as partes, isso é um raciocínio aristotélico também. Então existe uma função para o todo, não para as partes, não para os indivíduos. Bom, se existe uma função para o todo, nós devemos executar essa função, atingir esse objetivo, chegar a essa finalidade. Como seria possível se estivéssemos fragmentados em famílias, em pequenos reinos, etc? Não seria possível. Então é necessário que exista um governante único, que governe a todos para conseguir efetivar esse propósito. Entendeu? Todo mundo entendeu? Que ele diz necessário existir um governante, ele fala na esfera política social. Sim. Tá, porque você falou de governante único, eu levei para o lado teológico, como se fosse... Ele vai entrar nisso também, ele vai estabelecer a distinção. Professor, mas por exemplo, antes você tinha falado que Dante se posiciona num certo momento contra a igreja. Correto. Mas a igreja não é uma maneira de uma pessoa coordenar os outros? Sim. E aí é isso que eu não entendo. Aí agora ele defende essa ideia de que não, que precisa de ter uma pessoa que comande, que responda pelo resto. Ele defende a ideia de que precisa ter alguém que governe, mas não necessariamente o Papa. O livro 2 inteiro é constituído de argumentos contra o Papa interferindo em assuntos mundanos. Ele acredita que devem existir, já adiantando a terceira parte da aula, devem existir dois poderes distintos. Um poder na terra e um poder que cuide das coisas espirituais. Então, o imperador iria gerir os homens nesse âmbito político, da vida prática, e o Papa em termos teológicos. Porque nessa época aí o Papa intervinha na Europa toda. Toda. Né? Ele indicava até quem ia governar, no caso, se morresse ou não morrer. Sim, Alguma coisa dependia da legitimação do Papa. Você podia ter um herdeiro legítimo do trono, com totais condições de assumir, se o Papa falasse, não quero, gerava uma guerra civil. Que foi o que aconteceu, por sinal. Então acho que ele devia estar falando desse poder Exato. de um comandar o outro. Exatamente. Está um pouco escandalizado, né? Não, é porque, por exemplo, isso me lembra Henrique VIII, quando ele rompe, e aí tem toda essa questão. Ele era a forma temporal do governo e ele rompe e passa a
ser os dois, Sim. de uma certa maneira. Henrique VIII, Luís XIV, Luís XVI, todos vão se apropriar disso aqui. Eu sou o Estado. No caso do Henrique VIII foi interessante, porque as brigas de poder, Henrique VIII, alguns séculos mais tarde, aqui, elas se referiam não só ao poder dele estar sendo solapado pela igreja, principalmente por causa de um arcebispo, um cardeal que interferia regularmente nos assuntos do governo, a mando do Papa, e foi acusado de espionagem contra os franceses, etc. Mas também porque ele queria se divorciar de sua esposa para se casar com a amante. Ele acreditava, de fato, que tinha sido amaldiçoado por ter se casado com aquela mulher que tinha uma certa relação de parentesco distante com ele. Ora, as famílias reais todas eram parentes. Na verdade, o que se sabe é que possivelmente ele era o infértil da história, devido a alguma doença, alguma coisa, apesar de que ele teve filhos com suas outras esposas. Mas ele teve muita dificuldade em ter filhos, com todas elas. No final das contas, ele separa, ele fala, rompi com a Igreja Católica, ele assume o rótulo do protestantismo para si, que já tinham começado a eclodir as revoltas protestantes na Europa inteira, e ele cria uma nova vertente de protestantismo, que inicialmente era um catolicismo copiado, só que ele era o chefe do poder teológico, e com isso consegue manter o Estado firme, agregado, concentrando o poder pessoal dele. Mas o Henrique ele rompe também tanto com a igreja quanto com o Estado, que ele acaba, quando ele separa de Catarina, ele separa da Espanha de uma certa maneira, então ele perde a... Ele separa da Espanha, mas ele mantém o poder dele dentro da Inglaterra. Na verdade, tem outras questões mais complexas aí, como uma disputa de poder com os franceses. E com o Sacro Império Romano Germânico. Catarina era prima ou tia, não lembro ao certo, do imperador romano germânico. A gente percebe que esses laços consanguíneos sempre trazem um doido, né? Nero, Calígula, por aí, né? Nero, ele foi educado para ser o governante perfeito. Ele foi educado nos modos do rei filósofo Platão. Aprendendo arte, aprendendo a guerra, aprendendo tudo que fosse possível. Literatura. Deu o que deu. Muita informação. Continuando. Dante defende que o Império Universal, ou seja, esse governo único, é a única forma de efetuar aquilo que é a tarefa natural do gênero humano. Como assim? Esse império, ele não teria poderes absolutos sobre cada cidadezinha regida por um príncipe, por um grupo de oligarcas, etc. Mas ele teria poder sobre esses reis e príncipes que controlariam reinos e repúblicas menores. Ou seja, um monarca que geria, na concepção dantesca, todos os demais pequenos monarcas. O imperador. Ele segue o raciocínio aristotélico de que a finalidade do ser humano é ser feliz, é a felicidade, é a autorrealização. Mas ela somente é obtida através de paz universal. Ora, paz universal é o melhor de todos os bens instituídos para a nossa felicidade. Lembre-se, ele está no contexto de uma Europa fragmentada, principalmente a terra dele, principalmente a Itália. Várias brigas entre membros de famílias nobres, cidades atacando umas às outras, irmão contra irmão. Qual a melhor forma de obter paz universal? Todo mundo responder a uma única autoridade. Assim eles seriam moderados. É um controle, né? Controle. Uma hierarquia verticalizada. Controle vindo de cima. Aí não dá. Aí, por exemplo, o imperador podia dizer, não, vocês não entrarão em conflito. Ele interviria. Dante, ele é um de uma longa linha de pensadores que está tentando unificar as comunidades feudais. Maquiavel é outro. Para que as pessoas vivem em conjunto? Sim. Unificar de novo o antigo Império Romano, restaurar a glória do Império Romano. Todos vivem um só propósito. Exato. Continuando. A felicidade, essa felicidade que ele diz que é o propósito dos seres humanos, ela é obtida através de duas virtudes,
que só esse governo único poderia propiciar: a justiça e a liberdade. Só que existem dois obstáculos à justiça: querer e poder. Querer ser justo e poder ser justo. Quando a vontade não está isenta de cobiça, a justiça, ainda que presente, não se manifesta com todo o brilho de sua pureza, porque encontra de algum modo resistência, por mínima que seja, no indivíduo que deve atuar. Ou seja, se você não está livre de ganância, de cobiça, você não tem como ser totalmente justo. Você ainda quer alguma coisa para si. Às vezes você está sendo justo só para se sentir bem consigo mesmo, mas isso já é uma forma de ganância. Você não está exercendo a justiça pela justiça, você está exercendo para si. Dei um exemplo aqui, não é o mesmo exemplo que ele usa, tá? Fiz uma analogia. Às vezes você comete um ato justo pensando no reconhecimento dos seus pares, pensando em ser reconhecido como uma pessoa justa. Então a justiça de verdade só pode surgir quando ela está livre desse tipo de desejo, desse tipo de cobiça. Não existe, então? Segundo Dante, sim. Dante era um pouco conformista também. Um pouco. Um pouco não, bastante, porque ele propõe um estágio de felicidade para as pessoas e, por exemplo, pessoas felizes são pessoas conformadas de uma certa maneira. Por exemplo, se você fala que a felicidade é obtida através da justiça e da liberdade e o governo, de uma certa maneira, te proporciona isso, você tem um pouco controlado. Sim, mas isso é condizente com a visão da época. Se você pensa na visão teológica, aqui o cristianismo ele traz toda uma noção de autonegação para a redenção, que te leva à iluminação espiritual. E se você pensa na questão histórica, o império fragmentado e todas as tentativas de restaurar a antiga glória do império. Então, os pensadores começam a visualizar possibilidades para que volte esse governo único, permita restaurar as glórias de outrora. É totalmente condizente com o momento histórico no qual ele vive. E outra coisa, a filosofia ela flerta com totalitarismos. A filosofia ela tem um poder de humanizar muito grande, mas ela tem um poder de desumanizar também imenso. A filosofia é perigosa às vezes. Todos os grandes filósofos, eles tendem a enxergar padrões nas coisas, enxergar aquilo que é mais geral, para depois aplicar o específico. Talvez por isso, a maior parte dos grandes filósofos flertou com governantes totalitários. Platão aposta em Dionísio de Siracusa. Aristóteles aposta em Alexandre da Macedônia. Cícero foi uma exceção. Ele achava que o governo misto era a melhor coisa possível. Dante está apostando aqui em Frederico VII. Acho que todos eles eram frustrados de jamais chegar ao poder É possível. e aí eles trabalham na manutenção do poder. Oi? Aí, como eles não chegam ao poder, eles trabalham na manutenção, igual Maquiavel vai fazer depois, no Príncipe. É uma forma interessante de se enxergar. Agora, Maquiavel é feita uma leitura um pouco apressada dele. Ele não é aquilo que ele demonstra no Príncipe. O discurso sobre Tito Livre é talvez uma obra mais interessante para analisar as posições políticas dele. No Príncipe, ele provavelmente está sendo sarcástico. Ele provavelmente está atacando aquilo. Cenas dos próximos capítulos. A partir do momento em que a justiça é virtude que se manifesta em referência a outro, de que maneira poderia realizá-la aquele que não tem o poder de atribuir a cada um o que lhe é devido? Se a justiça é uma relação entre pessoas, como você pode efetuar a justiça se você não tem poder de gerir essa relação? É outro argumento que ele dá em prol desse monarca absoluto. Ele teria poder supremo, então ele poderia moderar as relações sociais. Mas aí o poder é um obstáculo à justiça. Não, nesse caso, o poder absoluto, de fato, sem limitações, ele permitiria a maior efetivação possível da justiça. Porque você pode atribuir a cada um aquilo que é próprio. O conceito platônico. Entendeu?
Vocês não precisam concordar com o filósofo. Na verdade, é bom que vocês discordem às vezes. Eu preciso entender qual é o raciocínio dele e a que isso leva no processo histórico que a gente está inserido. Só isso. Ah, mas justifica um totalitarismo? Sim, justifica um totalitarismo. Que será usado depois para justificar outros totalitarismos. Inclusive, hoje em dia, pode ser usado essa mesma argumentação. Eu quero que vocês reconheçam os argumentos e saibam como atacá-los depois, se for necessário. Ou, caso vocês queiram, saibam como aderir a eles. Aí já não é problema meu. É individual. É. Perguntas? Vou dar uma acelerada, hein? O mundo está plenamente ordenado quando nele a justiça é exercida em toda a sua plenitude. Ou seja, para o monarca não tem esses dois limites, o de querer e o de poder. Por quê? Porque ele não tem nada a cobiçar, já que ele é dono de tudo, não tem nada que ele queira, o que o impeça de fazer a justiça em toda a sua pureza, como diz o Dante, porque ele não está interessado em mais nada, a não ser meramente ser justo, e nem o problema de poder, porque ele poderia realizar qualquer coisa, ele é o governante único absoluto. O monarca, porém, não tem que desejar, pois sua jurisdição termina somente nos limites do oceano. Ele faria justiça desinteressadamente, ele não teria o que desejar, ele seria o dono do mundo, efetivamente. Existindo o monarca, a justiça se realiza ou pode realizar-se da maneira mais perfeita. Isso tudo que vocês estão me questionando. Conclusão: a justiça se realiza de modo completo quando se encarna somente no monarca. Só o monarca entre os mortais pode ser o mais preciso sujeito da justiça. Alguns de vocês devem estar se perguntando: isso não leva a um possível tirano? Abordarei isso em breve. O gênero humano, quando atinge sua máxima liberdade, passa a desfrutar melhor de sua condição. Questão da liberdade. Essa liberdade, ou seja, o princípio de toda essa liberdade, é o dom máximo concedido por Deus à natureza humana. A argumentação teológica. Ele está partindo da visão bíblica sobre o livre-arbítrio. Porquanto, por esse mesmo dom, nos tornamos felizes nessa terra como homens, e no além, como deuses. Ele começa a separação. A liberdade aqui, no plano material, te permite ser feliz enquanto homem. E a liberdade da alma, a liberdade do intelecto, te permite ser feliz após a morte. É livre aquele ser que depende de si mesmo e não de outros, como afirma o filósofo na metafísica. O filósofo aqui é Aristóteles. Metafísica é uma obra de Aristóteles. Todos os textos medievais, assim, o grande filósofo, o pai, o filósofo, é sempre Aristóteles. Sempre. Se impera somente o monarca, o gênero humano depende de si mesmo e não de outros. Só então realmente são corrigidos aqueles regimes políticos, como são as democracias, as oligarquias e as tiranias, que reduzem o gênero humano à escravidão. Ou seja, ele está seguindo a classificação aristotélica das formas de governo, das 6 formas de governo. As formas de governo nocivas são eliminadas através desse governo único. Ele está defendendo a visão aristotélica de que o melhor governo possível é a monarquia, do governante único virtuoso, que Aristóteles considerava, sim, a melhor forma possível, porém improvável de ocorrer. Dante está dizendo que, por mais que ela seja improvável, ela é desejável. Então nós temos que tentar torná-la possível, tentar torná-la provável. Em resumo, só o monarca, só o imperador, só esse governante único e absoluto que governasse todos os demais reis e príncipes das pequenas cidades e dos pequenos feudos, poderia aliar justiça e liberdade. E a justiça e a liberdade são condições para a felicidade humana. Só com o império o ser humano seria feliz. Só com o império o ser humano tornaria apto aquilo que é o seu propósito, que é a felicidade. O seu propósito por criação divina. Perguntas? Isso é positivismo.
Como assim? Essa conclusão, quando você fala que somente como monarca é possível aliar justiça e liberdade, ambas necessárias à felicidade humana. Isso não é positivismo? Eu não sei em que sentido você está usando o termo Por exemplo, quando positivismo. alia justiça e liberdade. Não. Nesse caso aqui não. Muito anterior. Esse positivismo ao qual você se refere está aliado não só ao positivismo científico, mas também aos ideais da Revolução Francesa. Todos os dois movimentos intelectuais ocorreram séculos mais tarde. Não, mas eu digo não que Dante tenha sido influenciado pelo Mas que ele positivismo, possa mas que ter ele influenciado. possa ter influenciado. Talvez, é possível. Eu acho improvável, porque a argumentação de Dante é muito teológica ainda. E embora ele faça esse elogio da liberdade, você mesmo percebeu, ele está defendendo a possibilidade de um governante único com poderes totais sobre a humanidade, poderes absolutos. O que contrariava os ideais do positivismo político posterior, histórico. Ok? Posso seguir adiante? Então vamos lá. Esse monarca ele não pode ser injusto e se tornar um tirano, como o próprio Aristóteles falou, como Cícero alertou também. O Dante, ele parte do entendimento de que esse governante universal ama os seus súditos. Ele está fazendo uma aposta bem alta aí. Ele está jogando todas as fichas dele. Ele deduz, então, do fato de que esse governante amaria os seus súditos, de que ele governa para o povo. Se ele fosse instituído, ele governaria para o povo. E nos outros regimes é o povo que serve ao governo. É o povo que serve ao governante. E não o governante que serve ao povo. Aqui o governante serve. Aqui na obra do Dante, na monarquia. Sim, o raciocínio teórico dele. Dessa forma, o homem não age com liberdade, porque ele age pela vontade do governante e não pela sua vontade própria. No governo universal, neste império, nessa monarquia que ele defende, o governante governa segundo a vontade do povo. E o povo, ao cumprir as leis do governante, age de acordo com sua própria vontade. É um raciocínio quase circular. Quase. O governante ama os súditos. Se ele ama os súditos, ele governa para eles. Então ele não pode ser injusto porque ele faz a vontade deles. O que ocorreu tradicionalmente de errado em outras formas de governo, quando surgiram os tiranos, é que o povo servia ao governo e não o governo servia ao povo. Ou seja, nessas outras formas de governo degeneradas, o povo não era livre. Eles tinham que fazer o que o governo queria. Com esse império, com essa monarquia, de acordo com o raciocínio de Dante, as pessoas seriam efetivamente livres. Por quê? Porque o governante estaria agindo para o povo. Ele seria uma espécie de servo do povo nesse sentido. No sentido moral e no sentido ético. No sentido de função. Então, como ele faria a vontade da população, a população, ao cumprir as leis, ao cumprir os ordenamentos jurídicos, estaria agindo de acordo com a sua própria vontade. Nesse sentido, embora ele esteja defendendo um sistema político totalmente diferente, ele foi precursor de Rousseau, por exemplo. A vontade geral. Parece que ele cita Rômulo aí, né? Parece. Ele é muito influenciado pelo pensamento romano. Ele cita a Ética Nicômaco do Aristóteles inúmeras vezes. Ele cita também Avicena, Averroes, pensadores árabes. Ele cita alguns pensadores romanos. Ele carrega as suas sequências. Entendi. Aí quando você diz dessa forma o homem não age com liberdade, pois age pela vontade do governante, não pela sua. Ele está falando dos outros regimes? Sim. Das tiranias, das oligarquias e das democracias. Mas não é o povo que vai sugerir ao governante que deve ser feito? Não. Numa tirania, por exemplo, o governante com poderes absolutos pode baixar uma regra qualquer. Mas na Fazer o que ele quiser. Ele que tomaria as atitudes, mas Pro bem dele. É aquele raciocínio aristotélico, que o tirano ele segue suas próprias vontades, e não a vontade do povo.
Enquanto o rei legítimo, o monarca, ele segue a vontade do povo. Dante está seguindo a mesma lógica. Ele está dizendo, olha, o monarca ele faz o que é o melhor para o bem coletivo, de acordo com a vontade coletiva. Enquanto que o tirano, o oligarca, etc., ele está interessado na sua própria satisfação, no seu bem individual. Professor, isso pode também ficar uma parte nisso que você falou que ele defende a ideia de que o ser humano nasceu com um propósito, mas não individual, né? Sim, um propósito coletivo. Então, Que só seria efetuado dessa forma. aí, logo o governante não teria essa vontade de ser tirão contra disso também, né? Ele tentaria Porque ele já tá com efetuar, propósito de- efetivar esse propósito coletivo. Mais questões? Livro segundo, serei bem breve. No livro segundo da monarquia, Dante afirma que o Império Romano dominou a Europa e o Oriente sem qualquer resistência, a frase que ele utiliza, não pela força, mas por direito. O que ele quer dizer por direito? Eles tinham direito de dominar toda a Europa. Depois de ter perscrutado profundamente com os olhos da mente, reconheci por sinais evidentes que tudo havia sido predisposto pela divina providência. Ou seja, Deus quis que o Império Romano adquirisse aquele poder político. E Dante se dedica a argumentar com várias passagens bíblicas e vários relatos de historiadores ilustres que Deus revelou a sua vontade de que o povo romano deveria governar sobre os outros povos. Os romanos, eles ganharam aquele monte de poder político, todas aquelas terras, ocuparam todos aqueles territórios, porque Deus quis. O argumento de Dante é esse. E é claro, a argumentação dele tem que ser teológica, tem que ser histórica. Não pode ser filosófica, porque quando ele entra no Deus quis, o argumento é teológico. Ele tem que dizer por quê, com base na Escritura. Tudo bem até então? Daí ele conclui que se o povo romano é o legítimo governante do universo, entenda o universo como toda a extensão territorial, Europa, Ásia, Norte da África, que era um mundo conhecido para eles, e o Sacro Império Romano Germânico é o sucessor do Império Romano, como era apregoado na época, era o Sacro Império Romano Germânico legítimo para governar todos os demais príncipes e monarcas. Ou seja, o livro segundo é uma tentativa de legitimação do poder imperial do Sacro Império Romano Germânico, que à época tinha como sucessor Henrique VII. No livro segundo ele está dizendo, olha, Roma se tornou aquilo que ela se tornou porque Deus quis. Se nós temos hoje um reino, vamos colocar assim, que restou dos antigos romanos, que é o Sacro Império Romano Germânico, que é o sucessor dos romanos em suas tarefas, ele tem o direito legítimo de governar todos os outros povos, de restaurar aquele império. Questões? Essa eu sei que eu terei manifestações de revolta, então não vou nem perguntar. Vamos lá. Mussolini quis restaurar, mas não conseguiu. Sim. Com um argumento bem similar. Vamos restaurar a glória do Império Romano. Isso. Dentro desse texto aí. Bem similar. Vamos lá então. Ele não foi o único também a fazer isso na Itália, então, não, tá? Teve outros que usaram o mesmo argumento. Livro terceiro. Deve-se responder a questão se a autoridade do monarca romano, que por direito é o monarca do mundo, depende imediatamente de Deus, ou se depende de algum vigário ou ministro de Deus, entendendo aqui o sucessor de Pedro, aquele que guarda as chaves do reino dos céus. Bofetada na cara do tapa. Ele fala logo no primeiro capítulo do livro terceiro, olha, vamos responder a questão, o meu foco no livro terceiro é: a autoridade do Sacro Império Romano Germânico depende de Deus, da vontade divina, ou depende desse padre aí, esse cara com roupa engraçada que diz que é o representante de Deus na Terra?
no primeiro capítulo. Por sinal, essa obra foi banida pela Igreja Católica. Você já deve estar imaginando por quê. O poder temporal, o poder político, não recebe do poder espiritual sua existência, nem o poder que é sua autoridade, nem mesmo sua atuação pura e simples. Ou seja, o Estado, a vida terrena, não depende em nada da Igreja. Seguindo a argumentação dele, no capítulo 10, Dante aborda a alegação de que Roma foi doada para a Igreja pelo imperador Constantino. Essa é uma afirmação existente na época. Como assim? Os teólogos da Igreja Católica afirmavam que a Igreja deveria governar os outros príncipes, os outros monarcas, os outros povos, porque quando o imperador Constantino foi curado de uma doença, etc., se converteu, ele doou o Império Romano para a Igreja. Ele deu de presente. Foi assim que a Igreja se tornou a religião oficial. Dante dá 3 argumentos contra essa alegação. Primeiro, o imperador agiria ilegalmente se tivesse feito isso. Ele excederia as atribuições do cargo. Por quê? Bom, o imperador não podia simplesmente doar o império para ninguém. Ele está excedendo as funções do cargo dele. Já pensou se nossa presidente chega e fala: ah, não, toma o seu país aí, toma esse país aqui, não quero mais. Ela não pode fazer isso. É simples. Alguns tentaram, mas não pode, legalmente não pode. Segundo argumento, o fundamento do império é o direito humano. Se ele pudesse ser doado, se o império pudesse ser doado, destruindo a si mesmo, ele estaria rompendo um direito. É uma questão legal. Seria ilegal uma associação de direitos, lembre-se do Cícero. A República ou o Império, que é uma associação de direitos, destruir a si própria. Não faz sentido romper o contrato social dessa forma. E o terceiro argumento, a Igreja não está autorizada a receber bens temporais, a receber bens como o ouro e a prata, é o que o Dante diz, devido a uma proibição presente nos Evangelhos. Ele vai citar Lucas, vai citar Mateus, etc, para dizer que a Igreja não pode receber bens. Então não poderia ter recebido o Império Romano, por exemplo. Perguntas? Aí quando você fala que ele foi contra a figura do Papa como líder, governante, assim, mas ele, ao mesmo tempo ele aborda que Roma, o Império Romano foi divinamente colocado para governar universalmente. Ele às vezes, parece que ele coloca alguns aspectos que favorecem o pensamento dele sem justificativa naquilo que é divino, que enquanto outros que ele é contra, ele condena pelos próprios argumentos. Assim. Sim. Teve esse slide que deu defeito. Sim. Esse próximo slide é uma argumentação interessante que ele usa nesse sentido, Letícia. Quando a Igreja ainda não existia ou não tinha influência, ou seja, antes do Império Romano se tornar cristão, antes de se tornar religião oficial, o Império já possuía integralmente toda a sua força. O Império Romano já existia e já era grandioso. Daí ele deduz que o poder do Império não depende da Igreja. É uma relação de causa e efeito. Você não pode ter um efeito maior do que a causa. Nesse sentido ele é aristotélico. Então, já que o Império era essa grandiosidade toda, e a Igreja ou não existia, ou era uma coisa minúscula, sem influência política nenhuma, não se pode afirmar, como os teólogos da época afirmavam, que é a Igreja que foi a Igreja que deu ao Império toda a força que ele tinha. Até porque seria uma batalha entre duas instituições, né? A instituição do Estado e a instituição da Igreja. Sim. Então ele não pode colocar uma instituição pela qual ele defende em submissão à outra, que seria a Igreja. Sim, e ele se colocaria também em submissão aos líderes dessa outra instituição. Exato. O interessante aqui é o seguinte, ele está defendendo que mesmo quando o Império Romano era pagão, quando o cristianismo nem tinha surgido, ou era irrelevante no cenário político, os romanos, eles receberam, vamos dizer assim, favor divino para governar o mundo conhecido. Eles eram os enviados de Deus para governar o mundo.
Por isso eles atingiram toda aquela grande extensão territorial, aquela influência política. Porque Deus quis. Deus quis que os romanos se tornassem grandiosos. O argumento de Dante é esse. Mesmo que na época ele não tivesse enviado Cristo. Ainda. Mas Deus quis que o Império Romano fosse isso. E aí, é claro, ele parte desse argumento para um novo argumento, que é qual? Olha, Deus quis antes que ele quisesse a igreja. Então não é a igreja que faz esse querer. Não é a igreja que dá legitimidade ao Império Universal. O Império Universal é legítimo por si mesmo. É anterior. Parece às vezes que ele foi tão influenciado pelo próprio período que ele estava vivendo ali, de tudo ser justificado divinamente. Parece que se ele fosse postular sobre as mesmas coisas na Idade Antiga, ele já exaltaria o conhecimento, Sim. já se colocaria como aquele que é o governante, aquele que detém o conhecimento, detém a articulação, ao invés de ser divinamente. Eu sou obrigado a te dar um aviso, Letícia. Existem dois tipos de professores de filosofia. Existem aqueles que acreditam que a filosofia é um todo absoluto, que tende ao absoluto e que por isso ela é atemporal, e tudo aquilo que eles falam não recebe influência das condições sociais em que eles vivem. E existem aqueles que, como eu, acreditam que todo filósofo está inserido em um ambiente social, político, familiar, religioso, etc., que vai influenciar a obra dele. É exatamente isso que você falou. Eu tento demonstrar como o ambiente social em que eles viveram influenciou o que eles escreveram. Às vezes eu posso cair no erro de dar a entender que a filosofia é algo arbitrário, que é exercício de retórica. Isso é um risco. Não é. Mas, pelo menos, eu não caio num outro erro, que seria o espelho desse, que é o de acreditar que verdades filosóficas são eternas. Elas estão destituídas de influências e de valores históricos. Inclusive, isso é importante porque vários filósofos, como eu disse, apoiaram tiranos. Heidegger, no início da carreira dele, apoiou Hitler. O Kant apoiou Napoleão, não lembro agora se foi o Napoleão ou se foi Napoleão Neto. Apoiou. Platão, Dionísio, Aristóteles, o Alexandre, e por aí vai. Dante está apoiando Henrique VII, do Sacro Império Romano Germânico. É importante entender a influência política e social, não só para entender como filósofos podem errar de vez em quando, porque são humanos, eles erram, mas também para entender como se prevenir contra esses erros. E principalmente como a sociedade se constituiu. Se a disciplina é filosofia social e política, o social entra, não é só o político. Então, como a sociedade foi caminhando. Esses caras botaram no papel coisas que não estavam sendo ditas. Então, teria aparecido um novo Dante na época, provavelmente, para dizer as mesmas coisas de forma bem similar. Pelo menos essa é a minha visão a respeito. Mais questões? Logo, a igreja não é causa da força do império, aquilo que eu acabei de expor. Por conseguinte, nem da sua autoridade, uma vez que nele, no império, força e autoridade são a mesma coisa. A autoridade do império vem de Deus. Se a igreja tivesse a faculdade de atribuir autoridade ao imperador romano, essa faculdade deveria recebê-la de Deus, ou a teria de si mesma, ou de outro imperador, ou ainda do consenso universal dos homens, ou pelo menos dos mais eminentes dentre esses. Não a recebeu, porém, de nenhum desses. Logo, não possui essa faculdade. Olha, a igreja não tem autoridade ela não pode atribuir autoridade ao imperador, ela não pode dizer, não, isso aqui é ilegítimo, ou isso aqui é legítimo. Por quê? Porque Deus não deu à igreja esse poder, não passou esse item na procuração. Ela não tem por conta própria, ela não recebeu esse poder de algum imperador passado, e aí entra aquilo que ele falou, Constantino não pode ter doado o império à igreja, e também não recebeu esse poder do consenso universal entre os homens, da massa.
Logo, ela não pode ser a legitimadora do império. Percebam que ele está defendendo a separação entre igreja e Estado. Ele está dizendo, olha, não se metam na política, vocês não têm legitimidade para se meter na política. Vocês não podem dizer quem é o governante legítimo ou quem é o ilegítimo. Não compete a vocês. Vocês não têm razões teológicas para isso, vocês não têm razões históricas, vocês não têm razões filosóficas. Ele está batendo muito duro na igreja, que era a principal força política da época. Perguntas? Quase acabando a tortura, hein? Não faz parte das faculdades de uma coisa aquilo que é contrário à sua natureza. Ora, a faculdade de atribuir autoridade ao reino de nossa existência mortal é contrária à natureza da igreja. Logo, não faz parte do número de suas faculdades. É contrário à igreja falar disso aqui, da carne, da prata, das riquezas, das guerras, etc. Então não faz parte daquilo que ela deve se meter. Não faz parte de suas atribuições. De novo, outro argumento filosófico a favor da separação entre igreja e Estado. Dois fins, portanto, conferiu ao homem a inefável providência: a felicidade dessa vida e a felicidade na vida eterna. Lembrando, ele considera que o fim, a finalidade da humanidade, o objetivo é a felicidade. Aqui ele fala em um fim dual: a felicidade na terra e a felicidade no além. Por esse motivo, o homem teve necessidade de duplo guia em relação ao seu duplo fim. De um lado, o sumo pontífice, o Papa, que, segundo a revelação, conduzisse o gênero humano à felicidade eterna, felicidade da alma, do pós-vida. De outro, o imperador, que o conduzisse à felicidade temporal, segundo os ensinamentos filosóficos. O imperador vai gerenciar os negócios da terra, os negócios políticos, os negócios materiais, para que o homem seja feliz aqui. E o Papa fornecerá os ensinamentos espirituais e morais para que o homem seja feliz do lado de lá. Separação entre igreja e Estado, efetuada, de fato, no capítulo 15 do livro 3º. Percebam o seguinte, ele está imbuído também de uma influência platônica aqui. O imperador, ele gerencia os negócios segundo os ensinamentos filosóficos. Em vários trechos da obra, que eu não citei aqui para vocês, mas estão no texto que eu passei para vocês verem, ele fala que o monarca, ele tem que ter um amor à filosofia, que ele tem que governar de acordo com os ensinamentos filosóficos. Ou seja, a felicidade terrena, ela depende de um rei filósofo. Aquele monarca bem intencionado, que ele atua de acordo com o bem comum, por iluminação filosófica, por dever, por um messianismo, necessidade de iluminar os homens ou necessidade de torná-los felizes. E não só por dever filosófico, mas dever divino, porque foi Deus que quis que o império se tornasse o governante do mundo. Logo, o imperador é o representante da vontade divina, assim como o Papa. Eles são iguais, no mesmo nível hierárquico. Apenas um tem ele tem direito, digamos, de legislar sobre determinados assuntos e outro sobre outros assuntos. Um legisla sobre as coisas materiais e o outro sobre as coisas espirituais. Mas tanto o imperador quanto o Papa são representantes de Deus. A autoridade deles vem diretamente de Deus. E é aquilo que vocês normalmente estudam de forma simplificada no ensino médio sobre como a monarquia é justificada. A autoridade do monarca vem de Deus. Bom, dá aqui a argumentação todinha. Por que ela vem de Deus? Por que Deus quis que fulano de tal fosse o monarca? Não só uma virtude, mas uma espécie de chamado. Ele é imbuído do poder divino, ele é instituído por Deus para governar. Direto. Mais questões? Vocês devem conhecer esse senhor da foto. O nome dele é John Kennedy, ele foi um presidente americano que foi assassinado.
antes de cumprir seu mandato. Ele faz uma alusão à Divina Comédia, de Dante Alighieri, que eu achei oportuna passar na aula para vocês, devido ao momento que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Eu sou particularmente ressabiado em relação a usar estrangeiros como modelo para qualquer coisa por aqui, mas dado que a aula era sobre Dante, eu julguei apropriado. Ele afirmou uma vez em um discurso: os lugares mais quentes do inferno, o inferno da Divina Comédia, são destinados àqueles que, em tempo de grandes crises, mantêm-se neutros. Lembrando, na Divina Comédia, Dante faz uma viagem pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso. Ele descreve como as almas estão sendo punidas em cada um desses locais. Os piores lugares do inferno, segundo Kennedy, são destinados àqueles que se mantêm neutros quando há um momento de crise política ou crise moral. Ele está dizendo: tomem um posicionamento, façam algo, não fiquem parados, não sejam omissos, não sejam neutros. A verdade é que o Kennedy, ou ele fez uma apropriação sofística do trecho, ou ele não leu a obra. Porque não são os lugares mais quentes do inferno que são reservados aos omissos. Na verdade, eles não sequer entram no inferno, até o inferno os rejeita. E eu lerei o trecho para vocês, eles ficam na antessala do inferno. A minha garganta já está péssima para declamar coisas nessa altura. Dante escreve, lembrando, ele narra em primeira pessoa, ele está efetivamente viajando por ali, acompanhado de um poeta que o conduz. Gritos, suspiros, prantos lá encontrei, que coavam no espaço sem estrelas, pelo que no começo até chorei. Diversas línguas, hórridas querelas, brados de mágoa, irrupções de ira, com estalar de mãos em suas sequelas, formavam um tumulto que regira no intemporal negrume, sem parada, qual turbilhão que areia em torno atira. E eu, com a cabeça já de horror tomada, que gente é essa? Indaguei, nesse clamor que parece em sua dor tão derrotada. E ele: as almas que vês nesse amargor são dos que têm no mundo, e ora deploram, vivido sem infâmia e sem louvor. Com aqueles anjos vis agora moram, que a Deus não opuseram rebeldia, nem lhe foram fiéis, mas por si foram. O céu exclui-os, porque o aviltaria, e o fundo inferno também os proscreve, que tê-los certa glória aos réus traria. E eu: mas que pena tem, que tanto deve pesar-lhes, que clamar os faz tão forte. Respondeu ele: escuta, serei breve. Eles não têm esperança de morte, e essa cega sua vida é-lhes tão crassa, que inveja tem de qualquer outra sorte. Lembrança deles o mundo rechaça, misericórdia e justiça os ignora. Deles não cuides mais, mas olha e passa. E eu, que olhei, vi, em disparada agora, um lábaro que parecia sujeito a rodear sem pouso e sem demora. A imensa turba o seguia, que o conceito deu uma visão medonha e abstrusa de quantos tinha a morte já desfeita. Alguns reconheci nessa confusa multidão, e eis que aquele apareceu que fez por covardia a grande recusa. Certo então fui, no entendimento meu, que o objeto grupo, aquele era da gente, que a Deus despraz, e é o inimigo seu. Esses de quem foi sempre a vida ausente, estavam nus, as picadas expostos, de uma nuvem de vespas renitente, que lhes fazia riscar de sangue os rostos, e as lágrimas mesclado a seus pés colhiam molestos vermes ali postos. O sofrimento no inferno para aqueles que se omitem em tempos de crise é não ser digno nem de entrar no paraíso e nem no inferno. Ficar na porta, sendo picado por vespas eternamente, com os vermes roendo sua cara. Eu não vou falar. Próximo.
Segunda parte do pensamento político medieval renascentista, falaremos de Ambotan e do conceito de soberania. Leiam o texto. Farei a segunda chamada agora, não sai. E até quinta-feira.